Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, já estamos no ritmo da nossa live, da nossa festa junina, não é? O Arraiá Solidário da Copema. E aí, já participaram? Já pediram para a mamãe para fazer uma doação? Será solidária e beneficente. Nós iremos ajudar as pessoas que estão precisando, tá? Então, olha, dia 20. No sábado, vocês acessem as redes sociais, lá pelo YouTube, pelo Facebook da escola, e vocês vão assistir uma linda live que nós estamos preparando com bastante carinho para vocês, tá? Então, vamos lá agora para o que nos interessa hoje, que é a nossa aula de história. A tia vai compartilhar a tela. Vamos lá? Será sobre o que nós vamos falar? Prepare-se para a sua aula. Ambiente adequado, lápis, caderno, borracha nas mãos e o nosso livro, tá? Volume 2 de História. Olha só. A origem de algumas palavras utilizadas na língua portuguesa, tá? Nós falamos isso já um pouquinho e hoje nós vamos falar um pouco mais. A língua portuguesa falada no Brasil inclui diversas palavras de origem indígena, devido ao contato entre eles e os portugueses durante a colonização. São exemplos alguns nomes de plantas e animais, olha só, como cajá, tamanduá, capivara. Quem diria, né, que essas palavras que nós falamos é de origem indígena. Olha, o texto está lá na página 112, tá? Para ler e escrever. E esse texto irá apresentar a origem de algumas palavras muito utilizadas na língua portuguesa. Vocês lerão todo o texto para poder ter uma melhor compreensão. E também nós temos aqui esse organograma. Olha como ele é. Nós temos uma legenda para poder entender melhor. As partes onde estão laranjada é o tronco linguístico. A família linguística está de verde, olha só. E o azul é a língua. Então, nós temos aqui, vocês podem ler, pedir ajuda, tá? Tem umas palavras bem complexas. Esse lado, nós temos o tronco linguístico tupi. E desse outro lado, nós temos o tronco linguístico macro-G. Tá? Então, vocês vão ler. Aqui nós temos as famílias e a língua que originou. Leiam todas elas. E nós temos essas atividades da página 113. Olha só. Quais são os dois troncos linguísticos indígenas representados no organograma? A tia acabou de mostrar lá. Na número 2, quantas famílias linguísticas e quantas línguas indígenas foram representadas no organograma? Vocês precisam ler e contar para fazer a resposta, tá? Para me dar a resposta. Na número 3, olha só. Utilize o glossário, que é isso aqui, para escrever o significado do nome das seguintes cidades. Olha, Ita é pedra, Una, preta, Tuba, muita, Indaia, palmeira e Uba, fruta. E aqui vocês vão ter que juntar. Aqui nós fizemos uma palavra, só o nome de uma cidade, Ubatuba. Foi a junção de quais palavras que originou Ubatuba? Depois Itaúna e depois Indaiatuba, tá? Vocês irão fazer a junção e colocar aqui o nome. A número 4, você vai pesquisar a origem do nome da cidade em que você vive e anotar em uma folha, tá? O que você descobriu sobre o nome da nossa cidade. Olha que curiosidade. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre Barra do Garças. Agora nós vamos lá para o capítulo 2. Conteúdo novo, tá? Capítulo 2, o tema é das vilas às cidades. Tudo começou com uma vila. E vamos ver? Olha só. Das vilas às cidades, tudo foi mudando.
A chegada dos jesuítas, olha só, a chegada dos jesuítas nas terras brasileiras. Os jesuítas, sabe qual era a missão deles? Era ensinar a religião católica e a língua portuguesa para os indígenas. Olha, esses são os jesuítas, tá? E esses são o povo nativo do Brasil. São os índios. Porque quando os portugueses chegaram aqui nas terras brasileiras, o contato deles com o povo indígena, tiveram contato com o povo indígena, eles achavam que os índios eram bárbaros, tá? Que eles faziam coisas que não deviam ser feitas, que eles não entendiam as coisas. Então, teve o processo de colonização, onde os jesuítas vieram de Portugal para poder ensinar aos índios. Eles chegaram aqui com essa missão, ensinar a religião católica e a língua portuguesa, porque eles achavam que o índio não tinha conhecimento de nada e eles precisavam, tá? A missão deles era ensinar os índios como eles deviam se comportar, como eles deviam falar e qual religião eles deviam seguir. Então, essa foi a missão dos jesuítas no Brasil na chegada para os índios. Agora, olha essa imagem. Vila de São Paulo de Piratininga, tá? Olha aqui. Essa imagem mostra o pátio do Colégio Benedito Calixto. Essa é uma tela pintada, mas ela representa a formação da cidade de São Paulo. Por que representa a formação da cidade? Os jesuítas precisavam ter um local para tratar com o povo indígena. Então, o que eles fizeram? Eles fundaram esse colégio para ficarem mais afastados dos portugueses. E assim, com o colégio deles, eles teriam um pouco mais de privacidade para passar o conhecimento deles para os índios. Em 1954, olha quanto tempo atrás, os jesuítas fundaram o colégio que mais tarde deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está localizada a cidade de São Paulo. Olha que interessante, São Paulo foi primeiro, se chamava Vila de São Paulo de Piratininga, e era um colégio que foi criado pelos jesuítas para ensinar os índios. E hoje em dia é aquela cidade, né? Aquela metrópole tão grande. Por que é importante para a história da cidade de São Paulo a preservação de parte do pátio do colégio? Porque o colégio representa um marco histórico do surgimento da vila que deu origem à cidade de São Paulo. E trata-se, portanto, da preservação da memória da cidade. A expedição de São Tomé em 1549. Olha, nessa outra imagem, nós temos a estátua de esse aqui, ó, tá? Esse é o São Tomé de Souza, em frente à Câmara Municipal. Vamos falar um pouco sobre a fundação da cidade agora de Salvador, tá? Nós saímos de São Paulo e agora nós estamos lá em Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi lá em Salvador. A cidade seria a sede do governo português do Brasil, local onde estabeleceria o governador Tomé de Souza e os outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. A coroa portuguesa precisava estabelecer um local onde fossem resolvidos vários assuntos, várias coisas. O comércio, a questão das pessoas que estavam vindo para trabalhar. E Salvador foi a cidade escolhida. E lá foi a primeira capital do Brasil, lugar propício, porque também era próximo do mar. Assim, o comércio era mais viável, porque tudo saía de navio. Então, teria que ser um local apropriado para facilitar o transporte,
Ah, não tinha, lembrando que não tinha estradas, na época não tinha avião, e tudo era feito por meio de navios. Salvador, vamos ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. Salvador foi construído no alto de um morro. Sabe para quê? Para dificultar os ataques. Esse também foi um fato muito importante, porque dificultaria os ataques de outras pessoas e de outras expedições que fossem enviadas aqui para o Brasil e para evitar os ataques até mesmo dos próprios índios, que eles julgavam que eram bárbaros e perigosos. Olha a planta de Salvador. Lembra que nós já vimos planta? Essa é uma planta oblíqua ou vertical, tá? Então, nós temos aqui a planta de Salvador há 470 anos. Aqui nós temos a planta que está lá no livro de vocês, na página 116. Observe aqui do lado nós temos a legenda e fala de cidade alta e fala de cidade baixa, tá? A tia vai explicar no próximo slide, eu vou mostrar para vocês essa planta, tá? Vamos lá, agora a tia vai mostrar como era a cidade. Aqui, ó, mercado, tudo mostrando. Olha como chegavam as coisas. Chegavam de navios, não tinha estradas. Então, tudo que era para chegar ou para sair do Brasil eram por meio de navios. E olha aqui a cidade alta e aqui a cidade baixa. Aqui na cidade alta foram construídos prédios ligados à igreja e ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Aqui, na parte baixa, próxima ao mar, ficaram o restante das casas e os armazéns. As construções eram muito simples, tá? Não tinham essas construções enormes igual nós temos hoje. Era tudo feito de barro amassado, tá? As construções antigas eram todas feitas assim. Essa logística, essa formação, ela tinha todo um porquê. Porém, aquilo que fosse tá? Para facilitar aquilo que era o comércio que chegava e aquilo que saía, por ser perto do mar e ter mais facilidade com a entrega e a saída dos produtos que iam ser levados e que iam ser deixados aqui no Brasil. Agora, por que não era possível saber exatamente o número de habitantes do Brasil no período colonial? Nós não temos essa quantia específica, tá? Sabe por quê? As paróquias das vilas, elas eram responsáveis pelos registros dos nascimentos, casamentos e óbitos. Os óbitos são os documentos quando alguém morria, tá bom? Mas muitas pessoas moravam em lugares de difícil acesso e não registravam o nascimento dos filhos. Por isso, durante o período colonial, havia apenas cálculos aproximados do número de habitantes do Brasil. Não é como nos dias de hoje, nos dias atuais, que é possível ter um número mais exato, tá? A população do século passado não foi possível ter esse número exato por essa forma, porque elas moravam longe, as pessoas não tinham aquela preocupação de realizar o registro, de informar que havia falecido ou que havia nascido. Olha só, o que nós aprendemos. Os jesuítas vieram para o Brasil. Qual foi a missão dos jesuítas que a tia falou lá no começo? Eles vieram ocupar terras, ensinar religião ou explorar os recursos? Os jesuítas, eles vieram ensinar a religião, tá? Sobre a expedição ao Brasil comandada por Tomé de Souza, tinha como objetivo o quê? Melhorar a vida das pessoas, garantir a posse das terras ou dificultar a ordem das vilas? Era garantir a posse das terras. Os dois na letra D. E uma curiosidade, olha só. Em 1928, não havia mais nenhuma árvore de pau-brasil.
Lembrando que o nosso país tem esse nome por conta dessa árvore, tá? Não tinha mais nenhuma árvore de pau-brasil crescendo espontaneamente em território nacional. Tinham acabado com tudo, nós não tínhamos mais essa riqueza aqui. Entretanto, recentemente, um estudante de agronomia encontrou uma árvore florescendo, olha que notícia boa, em uma área que acabou se tornando a estação ecológica da Tapacurá, administrada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso quer dizer que nós já temos, né, alguma coisinha do pau-brasil já florescendo aqui novamente, porque era uma de nossas riquezas mais exploradas na época do descobrimento. Nós iremos agora realizar as atividades do livro didático, volume 2, tá? Da página 113 até a página 117, tá? Vocês irão realizar essas atividades. E uma atividade interativa no recurso digital, na plataforma do Sistema Farias Brito. Combinado? 1 milhão de beijos para vocês. E é isso, meus amores. Vamos continuar em ritmo da nossa festa junina. Não esqueça, tá bom? De cooperar, se puder, quem não puder, não tem problema. Um beijo e até a próxima aula.